Olá, graça e paz, Deus te abençoe poderosamente. Vamos nós de live hoje. E eu resolvi trazer um tema bastante complexo, que é homossexualismo versus Bíblia. Por que eu resolvi trazer esse tema? Porque eu tive a oportunidade de estar assistindo uma transmissão, um vídeo no YouTube, e esse vídeo está no canal da irmã Viviane mais Leiliane. Esse vídeo está lá e é interessante esse vídeo. Eu assisti o vídeo, elas trazem o conhecimento. Para nossa surpresa, um determinado internauta ele vai entrar. A paz do Senhor Graziele Oliveira, Deus abençoe. Ele vai fazer um comentário lá. E esse comentário que ele faz lá, ele traz inúmeras bases bíblicas, ele traz inúmeras referências bíblicas, citando e afirmando e dizendo que está correto essa visão dele. E eu quero hoje não só trazer a palavra de Deus, não só dar minha opinião, mas eu quero a opinião de cada um de vocês que estiverem presentes nessa transmissão ao vivo. Então eu convido vocês a comentarem, eu convido vocês a compartilharem esse vídeo. Eu quero que esse vídeo ele alcance o maior número de pessoas possível. Quero que esse vídeo alcance o maior número de pessoas para comentarem sobre o assunto, para falar sobre o assunto. A intenção aqui é só trazer um debate educativo, não é ofender ninguém. Não é demonstrar preconceito contra ninguém, mas apresentar a nossa opinião de acordo com a nossa fé, de acordo com a palavra de Deus, que para mim, e eu acredito que para a maioria, é a palavra perfeita, suprema, eterna e a palavra final, é a verdade. Apesar de muitos estarem distorcendo esta palavra. Mas vamos ler aqui para começar Levítico, capítulo 18, versículo 22. Levítico, capítulo 18, versículo 22, vai dizer assim, olha: nenhum homem deverá ter relações com outro homem. Deus detesta isso. Recapitulando, nenhum homem deverá ter relação com outro homem. Deus detesta isso. Então vamos entender. Isso aqui é a lei que Deus determinou e passou a Moisés. Mas olha Gênesis capítulo 2, versículo 24. Criação do mundo, Criação do homem. Gênesis 2, 24. É por isso que o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua mulher, não com o seu homem. Deixa pai e mãe para unir com a sua mulher, não com o seu homem. E os dois se tornam uma só pessoa. Os dois se tornam uma só pessoa. É engraçado que esse internauta, ele vai dizer assim que Deus ele concorda com a homoafetividade, com o homossexualismo. Deus ele concorda com a união homoafetiva, entre uma relação entre dois homens ou uma relação entre duas mulheres. E ele vai afirmar até que Jesus ele aceita os homoafetivos. Ele vai afirmar que Jesus ele concorda com os homoafetivos. Olha o Carlos aí, Deus abençoa, Deus possa te recompensar, possa operar na sua vida. E eu assisti aí pedaços dos vídeos que você postou no Instagram lá, do que Deus operou no dia 11, que Deus possa continuar operando na sua vida.
Então, o que acontece? Deus está deixando claro aqui que o que ele criou, né, perfeito, agradável, projeto perfeito, é a união de homem e mulher. Eu não estou aqui demonstrando preconceito, né? Eu não estou aqui para condenar, até porque a salvação ela está, né, aberta e com livre acesso para qualquer um que queira aceitar a Cristo. O que Deus não concorda é com a atitude, é com o comportamento, é com a prática. Em momento nenhum a Bíblia, quando fala aqui, ela está condenando ao pecador, está condenando ao pecado, à prática, ao erro, né? E aí nós vamos ver que o que está acontecendo é que muitos estão usando a palavra de Deus para distorcer. Muitos estão usando a palavra de Deus para afirmar que o comportamento, né, homoafetivo, a relação entre dois homens ou a relação entre duas mulheres é aprovado por Deus. Né? Acabamos de ler aqui Gênesis 2, o Wellington Carmo Silva está assistindo, Deus abençoa. Gênesis 2, 24 está afirmando o quê? Que Deus, ele uniu homem e mulher para ser um só. Aí, Levítico 18, versículo 22, está dizendo que nenhum homem deve ter relação com outro homem, pois Deus, ele detesta isso, ele abomina isso. Aí, vem o camarada e fala assim, olha, baseado nesse versículo aqui, Eclesiastes, capítulo 8, versículo 17. Eclesiastes, capítulo 8, versículo 17, vai dizer assim, ó. (8:17) 8:17 vai dizer assim, olha para você ver. E mesmo assim, nunca será capaz de entender o que Deus faz. Ele, né, não trouxe todo o contexto, mas olha para você, vamos ler do versículo 9 até o versículo 17, para a gente poder entender. Eclesiastes 8, versículo 9 ao 17. Salomão dizendo, eu vi tudo isso quando pensei nas coisas que acontecem neste mundo. Houve um tempo em que alguns tinham o poder e outros sofriam dominados por eles. Eu vi o sepultamento de pessoas más na volta do cemitério. Notei que eram elogiadas, e isso na mesma cidade onde haviam feito o mal. Isso também é ilusão. Por que será que as pessoas cometem crimes com tanta facilidade? É porque os criminosos não são castigados logo. Um criminoso pode cometer 100 crimes e continuar a viver. Sim, eu sei que dizem, se você temer a Deus, tudo lhe correrá bem. Mas não correrá bem para os maus. A vida deles passa como a sombra. Morrerão jovens porque não temem a Deus. Mas isso não tem sentido. Vejam o que acontece no mundo. Muitas vezes os bons são castigados e não os maus, e os maus são premiados, e não os bons. É o que digo, isso também é ilusão. Por isso estou convencido de que devemos nos divertir, porque o único prazer que temos nesta vida é comer, beber e nos divertir. Podemos fazer pelo menos isso enquanto trabalhamos durante a vida que Deus nos deu. Todas as vezes que tentei me tornar sábio e entender o que acontece neste mundo, compreendi que a gente pode ficar acordado dia e noite e mesmo assim nunca será capaz de entender o que Deus faz. Enfim, neste momento, Salomão está usando toda a sabedoria que Deus deu, porque ele tirou um tempo, ele dedicou um tempo para entender por que que os maus praticam crimes, por que que os maus praticam a maldade, e quando morrem são sepultados, ainda são elogiados, né, como boas pessoas, como pessoas que, né, eram admiradas, respeitadas. E por que que os bons fazendo o bem, em muitas ocasiões eram castigados, e os maus praticando o mal não recebiam seu castigo? Por que que o criminoso poderia cometer até 100 crimes e ainda continuar vivendo? E muitas vezes o bom, o honesto, fazendo o que é certo, morrer, vir a falecer. Aí, Salomão ele vai continuando a dizer que ele dedicou o tempo
a entender o que Deus faz, a entender o que acontece com a raça humana, a entender o que acontece, né, com toda a sociedade, e ele não consegue entender. Aí o versículo 15, ele vai dizer que está convencido de que o que devemos fazer é nos divertir, porque o único prazer que temos na vida é comer, beber e nos divertir. Sabe por quê? Salomão, nesse momento, ele está, acredito eu, no momento, ele está com todo o vigor da sua juventude. Ele está procurando razões e explicações para tudo o que acontece. E como ele não encontra sentido nos acontecimentos, na ordem do mundo e no que Deus faz, como ele define, ou no que Deus permite, ele chega à conclusão que o melhor é se divertir. É comer, é beber, se embriagar, é se divertir e parar de tentar entender. Olha para você ver. Ele fala assim, ó, todas as vezes que tentei me tornar sábio e entender o que acontece neste mundo, compreendi que a gente pode ficar acordado dia e noite. Aí o versículo 17 é complemento do 16. E mesmo assim, nunca será capaz de entender o que Deus faz. Porque por mais que a gente se esforce, nunca entende. Aí o internauta lá, que assistiu o vídeo, até compartilhei o link do vídeo aí, do canal da irmã Viviane mais Leiliane. O internauta foi lá e usou esse versículo como uma das primeiras referências, dizendo que nós nunca vamos entender por que é que Deus fez o homossexual. Por que é que Deus fez e permitiu que determinados homens já nascessem homossexuais, não tendo desejo por mulher, não tendo libido por mulher, mas tendo desejo por homem, tendo libido por homem. Aí, o abençoado vai lá e usa uma outra referência bíblica. Salmo 104, versículo 24. Salmo 104, versículo 24. Ele diz, olha o que diz aqui em Salmos. Isso também está dando base para explicar a existência de homossexuais, para dizer que foi o próprio Deus que criou os homossexuais. Ó Senhor, tu tens feito tantas coisas, e foi com sabedoria que as fizeste. A terra está cheia das tuas criaturas. Quando eu questionei sobre Salomão, ele disse que eu não tenho capacidade para questionar, ou para acusar, ou para condenar Salomão, porque até Jesus admitiu a sabedoria de Salomão. Até Jesus reconheceu a sabedoria de Salomão e disse que ele mesmo não ficaria explicando determinadas coisas, porque Salomão já havia explicado. E que quem deu sabedoria para Salomão foi Deus. E que ninguém pode condenar Salomão pelos seus pecados, pelos seus erros, porque todos são falhos. Aí, vindo aqui para Salmo 104, versículo 24, né, ó Senhor, tu tens feito tantas coisas, e foi com sabedoria que as fizestes. A terra está cheia das tuas criaturas. É uma outra passagem bíblica que ele usa como base para justificar que foi o próprio Deus que criou os homossexuais. Olha a situação. Aí, ele vai usar também Mateus 19, versículo 10 ao 12. Mateus 19, versículo 10 ao 12. Só um minutinho. Mateus capítulo 19, versículo 10 ao 12. Rosa Ribeiro está assistindo. Deus abençoe, irmã Rosa. Quanto tempo? Olha para você ver. Mateus 19, versículo 10 ao 12, vai dizer assim, ó. Os discípulos de Jesus disseram: se é esta a situação entre o homem e a sua esposa, então é melhor não casar. Jesus respondeu: estes ensinamentos não é para todos, mas somente para aqueles para quem Deus o tem dado. Pois há razões diferentes que tornam alguns homens incapazes para o casamento. Uns porque nasceram assim,
outros porque foram castrados, e outros ainda não casam por causa do reino do céu. Quem puder, que aceite este ensinamento. Ele leu, colocou a referência do versículo 10 ao 12. Mas vamos ler o capítulo 19, do versículo 1 até o 12, para a gente entender. Olha para você ver, ó. Depois de dizer isso, Jesus saiu da Galileia e foi para a região da Judéia, que fica no lado leste do rio Jordão. Uma grande multidão o seguiu e ali ele curou os doentes. E alguns fariseus chegaram perto dele e, querendo conseguir alguma prova contra ele, perguntaram: será que pela nossa lei um homem pode, por qualquer motivo, mandar a sua esposa embora? Jesus respondeu: por acaso vocês não leram um trecho das Escrituras que diz: no começo o Criador os fez homem e mulher. E Deus disse: por isso o homem deixará o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua mulher, e os dois se tornam uma só pessoa. Assim já não são duas pessoas, mas uma só. Portanto, ninguém separe o que Deus uniu. Os fariseus perguntaram: nesse caso, por que é que Moisés permitiu ao homem mandar a sua esposa embora e se der a ela um documento de divórcio? Jesus respondeu: Moisés deu essa permissão por causa da dureza do coração de vocês, mas no princípio da criação não era assim. Portanto, eu afirmo a vocês o seguinte: o homem que mandar a sua esposa embora, a não ser em caso de adultério, se tornará adúltero se casar com outra mulher. Aí o versículo 10, que é complemento, que é seguimento dos demais, os discípulos vão dizer: os discípulos de Jesus disseram: se é desse jeito, ou seja, se é essa situação entre o homem e a sua esposa, então é melhor não casar. Enfim, os discípulos estão dizendo o seguinte, que se só pode divorciar de uma mulher por motivo de traição, se ela o trair, se for por traição, então é melhor não casar, porque existem mulheres e mulheres. Existem aquelas mulheres que trazem sofrimento, perturbação, peso, que inferniza a vida do homem. Então eles estão dizendo: já pensou? O homem casa com uma mulher lá que não presta e ele só pode separar dela por questão de traição, então é melhor ele não casar. Aí o que Jesus vai responder? Não é bem assim. Ou seja, Jesus vai responder: este ensinamento não é para todos, mas somente para aqueles a quem Deus o tem dado. Jesus está dizendo: olha, não é para todos. O plano perfeito de Deus é para que o homem case com uma mulher. Deus preparou a mulher para ser ajudadora. Mas há razões diferentes, que há razões que tornam alguns homens incapazes para o casamento. Uns, porque nasceram assim, não tem desejo nenhum de casar, de se relacionar com mulher nenhuma, já nasceram eunucos. Outros, porque foram castrados, ou seja, naquela época acontecia muito de homens que se tornavam escravos, e para que não houvesse problema dele deitar com as mulheres da casa, ou estrupar as mulheres da casa, ele era castrado. E outros ainda não casam por causa do reino do céu, que é o caso do apóstolo Paulo. Aí, o internauta ele vai falar comigo assim: olha, Jesus estava compreendendo, aceitando os homossexuais. Porque os que não nascem com desejo, com libido por mulher, é chamado de assexuado. Outros porque foram castrados por escolha. E outros não casam por causa do reino dos céus. No caso de Paulo, que não casou, e ele vai afirmar lá em 1 Coríntios 7, dizendo que ele queria que todos fossem como ele, que não se casassem. Mas, como nem todos são como ele, então que casassem, era melhor casar do que se abrasar. Aí ele vai justificar o seguinte, o internauta vai justificar o seguinte, olha. Ele vai falar que Jesus está compreendendo que nem todos nasceram para o casamento com mulher. E que se não nasceram com casamento com mulher, podem se dedicar à obra, podem se dedicar ao celibato, mas que
por justificativa de não viver na promiscuidade, Deus aceita que um homem que não tem libido, não tem desejo por mulher, se case com homem. Se case com homem, né? Jesus está aceitando, não está condenando os homossexuais, está aceitando os homossexuais, concordando assim que, já que ele não tem desejo por mulher, para que ele não viva na promiscuidade, ficando com um e com o outro, ele pode casar com homem. Essa é a opinião do internauta que está lá no vídeo no canal da Viviane Leiliane. Assista o vídeo lá, dê a sua opinião, né, e veja os comentários lá. Eu respondi os comentários dele, analisando cada uma das referências. Eu não analisei todas, porque ele deu referências de Gênesis até quase Apocalipse, encontrando explicação e interpretação, dizendo que Deus estava concordando, aceitando o homossexualismo. Aí ele vai dizer o seguinte, que ao contrário de nós da atualidade, que condenamos o homossexualismo, os homossexuais, né, condenamos eles, olha para você ver que nós não condenamos os homossexuais, nós condenamos a prática homossexual. Porque o projeto de Deus é homem e mulher, Deus criou homem e mulher. E Deus não criou criaturas diferenciadas, Deus não criou homens que já nascem com desejo por homens, Deus não criou mulheres que já nascem com desejo por mulheres, Deus não criou isso. Tá, ele deu essa referência. Vamos no 1 Coríntios 7:7. 1 Coríntios 7:7. Vai falar assim, ó. Realmente eu gostaria que todos fossem como eu. Porém, cada um tem o dom que Deus lhe deu. Um tem este dom e outro tem aquele. Aí o abençoado, digno de salvação, vai falar assim que cada um tem o dom que Deus deu. Uns têm o dom para casar com mulher e outros têm o dom para casar com homem. Mas olha para você ver, Paulo não está concordando que se pode casar com homem. Ele está dizendo, olha, eu queria que todos não se casassem e dedicassem ao reino, ao evangelho. Mas nem todos são como eu. Eu consigo e vejo em mim um chamado para dedicar minha vida integralmente ao evangelho. Mas aqueles que não conseguem dedicar como eu integralmente ao evangelho, que se casem. Que tenham uma esposa. O versículo 8 vai dizer assim, ó. Não, vamos ler o versículo 1, versículo 1 ao 7. Agora, vou tratar de assuntos a respeito dos quais vocês me escreveram. Alguém escreveu para ele, a igreja de Coríntios. Vocês dizem que o homem faz bem em não casar. Mas eu digo, já que existe tanta imoralidade sexual, cada homem deve ter a sua própria esposa. Paulo está dizendo, olha, já que existe tanta imoralidade sexual, então que o homem tem a sua esposa. Não fala, o homem tem o seu esposo. A mulher tem a sua esposa, já que existe tanta imoralidade sexual, tanta promiscuidade, que o homem tem a sua esposa e que a mulher tem o seu esposo. Não homem tem o seu esposo, nem mulher tem a sua esposa. Olha para você ver. Mas eu digo, já que existe tanta imoralidade sexual, cada homem deve ter a sua própria esposa e cada mulher o seu próprio marido. Versículo 3. O homem deve cumprir o seu dever como marido e a mulher deve cumprir o seu dever como esposa. Aproveita aí e casados, entenda. Entenda aí, preste atenção. A esposa não manda no seu próprio corpo, quem manda é o seu marido. Assim, também o marido não manda no seu próprio corpo, quem manda é a esposa. Então isso já vai responder o questionamento de muitas pessoas. Versículo 5. Que os dois não se neguem um ao outro, a não ser que concordem em não ter relações por algum tempo, a fim de se dedicar à oração. Mas depois devem voltar a ter relações, a fim de não caírem nas tentações de Satanás,
por não poderem se dominar. Não digo isso como uma ordem, mas como um conselho, uma sugestão. Aí vem o 7. Isolar só o 7 aqui e usar como justificativa, como base, que cada um tem o seu dom. E ainda que nesse versículo não encontra-se explicação racional para esse pensamento de que Deus deu o dom para um casar com mulher e deu o dom para outro casar com homem. Homem casa com mulher, mulher casa com homem. Homem, pela palavra de Deus, não casa com homem. Mulher, pela palavra de Deus, não casa com mulher. Deus criou homem e mulher para o tornarem-se um só, formando uma família. Aí o versículo 7 diz assim, olha: realmente eu gostaria que todos fossem como eu, que dedicassem-se ao evangelho, ao reino integralmente. Mas nem todos são como eu. Porém, cada um tem o seu dom. Cada um tem o dom que Deus lhe deu. Um tem este dom e outro tem aquele dom. Aonde? Aonde nesse versículo aqui, esse Paulo está afirmando, olha, alguns homens têm o dom para casar com mulher. Outros homens têm o dom para casar com homens. Não tem. Aí, a outra base bíblica que ele usou, Ezequiel capítulo 16, versículo 49. Ezequiel capítulo 16, versículo 49, está dizendo assim, olha: Sodoma e suas filhas eram orgulhosas, porque tinham muita comida e viviam no conforto sem fazer nada. Porém, não cuidaram dos pobres e dos necessitados. O internauta afirmou que Deus não destruiu Sodoma e Gomorra por causa do homossexualismo. Deus destruiu Sodoma e Gomorra por causa do egoísmo, pela falta de hospitalidade, pela falta de atenção com os pobres, pela falta de amor ao próximo. Mas de forma nenhuma Deus destruiu Sodoma e Gomorra por causa do homossexualismo. Dizer que Deus destruiu Sodoma e Gomorra só por causa do homossexualismo seria prepotência. Mas uma das coisas que Deus mais abominava em Sodoma e Gomorra era o homossexualismo. Nós vamos encontrar em Gênesis, no capítulo 18, se não me falha a memória. Eu vou até olhar aqui. Gênesis capítulo 18. Gênesis capítulo 19. Versículo 3. Mas Ló insistiu tanto que eles aceitaram e foram com ele para sua casa, ou seja, os anjos, os homens que chegaram até Ló. Ló mandou preparar um jantar e assar pães sem fermento, e os visitantes jantaram. Mas antes que eles fossem dormir, todos os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, cercaram a casa. Eles chamaram Ló e perguntaram: onde estão os homens que entraram na sua casa esta noite? Traga-os aqui para fora para nós, pois queremos conhecer, talvez na tradução da sua Bíblia, na tradução da minha, pois queremos ter relações com eles. A tradução da minha Bíblia é a tradução atualizada de hoje. Queriam ter relação com eles. Aí Ló, olha o que Ló vai fazer. Ló saiu para falar com os homens, ele fechou bem a porta e disse: por favor, meus amigos, não cometam esse crime. Prestem atenção. Tenho 2 filhas que ainda são virgens. Vou trazê-las aqui fora para vocês. Façam com elas o que quiserem. Porém, não façam nada com esses homens, pois são meus hóspedes, e eu tenho o dever de protegê-los. Ló ofereceu às suas filhas que ainda não tinha conhecido homem nenhum. Ló ofereceu às suas filhas virgens. Mas aqueles homens não tinham desejo ou libido por mulheres. Eles tinham desejo
por outros homens. E aqueles homens que entraram na casa de Ló eram homens novos na cidade, que ninguém conhecia, chamou a atenção. Eles queriam conhecer e ter relações com os homens que entraram na casa de Ló, que eram os anjos do Senhor. Aí, mesmo com essa base, ele vai usar capítulo 16 de Ezequiel, versículo 49, dizendo que Ezequiel afirmou que a destruição de Sodoma e Gomorra não foi por causa do homossexualismo, foi pelo egoísmo, foi pela falta de amor ao próximo, foi pela falta de humanidade, de hospitalidade. Tudo bem, tudo isso que ele citou aí faz sentido. A falta de amor ao próximo, a falta de empatia, de se colocar no lugar do outro. Mas uma das coisas que Deus mais abominou em Sodoma e Gomorra foi o homossexualismo. Aí se nós lermos o versículo 44 até o 49, Ezequiel 16, 44 até o 49, nós vamos entender o que Deus está afirmando a esse respeito. Olha para você ver. O Senhor Deus diz o seguinte: Jerusalém, os outros usarão este provérbio a respeito de você. Tal mãe, tal filha. De fato, você é a filha da sua mãe. Ela detestava o marido e os filhos. Você é como as suas irmãs que odiavam seus maridos e os seus filhos. Você e as cidades que são suas irmãs tiveram mãe Eteia e pai a morreu. A sua irmã mais velha é Samaria, no norte, com os povoados que ficam ao seu redor. A sua irmã mais moça, com seus povoados, é Sodoma no sul. Por acaso você se contentou em seguir os passos delas e em imitar as coisas nojentas que elas fizeram? Não, em pouco tempo você se tornou mais imoral do que elas em tudo o que fazia. Jerusalém, juro pela minha vida, diz o Senhor Deus, que a sua irmã Sodoma e os povoados que ficam ao seu redor nunca pecaram tanto quanto você e os seus povoados. Sodoma e as suas filhas eram orgulhosas, porque tinham muita comida e viviam no conforto, sem fazer nada. Porém não cuidaram dos pobres e dos necessitados. Versículo 50, elas foram orgulhosas e teimosas, e fizeram as coisas que eu detesto. Por isso eu as destruí, como você sabe muito bem. Então, Jerusalém seguiu os passos, mas se tornou pior do que Sodoma e Gomorra. Se tornou muito pior, mas foi influenciada por Sodoma e Gomorra. Se tornaram muito mais imoral. Aí o internauta vai dizer assim, que a imoralidade que Deus está afirmando aqui é apenas a idolatria. Os desenhos rabiscados na parede, nas paredes antigas, que os homens de Sodoma e Gomorra faziam. E essa idolatria. E que o povo de Sodoma e Gomorra, né, aceitava o homossexualismo, aceitava a união homoafetiva entre homens que prestavam cultos a deuses pagãos. Então esse era o pecado da homossexualidade em Sodoma e Gomorra. Era de ter relação entre dois homens diante de outros deuses pagãos. Ele está dizendo para mim, ele está querendo que eu aceite, que Deus abomina um homem se casar com outro homem para adorar imagens, para ser idólatra. Mas se esse homem casar com outro homem para servir a Deus, para pregar o evangelho, para pregar salvação, Deus vai compactuar com isso. Deus vai concordar com isso. Não, Deus não destruiu Sodoma e Gomorra por causa do homossexualismo. Foi por qualquer outra coisa, mas não foi por causa do homossexualismo. O que Deus condena é o homossexualismo idólatra. Mas o homossexualismo que reconhece a Deus, que adora a Deus, que prega Jesus, que prega a Deus, a esse homossexualismo Deus não condena, Deus aceita, porque Deus entende que Ele mesmo criou criaturas, homens que nasceram homossexuais, mulheres que nasceram homossexuais, e que esses tais só têm um desejo e libido por outro homem, e mulher por outra mulher.
Tirando isso, né? Tirando o fato de que Deus, ele abomina a idolatria, isso tanto homem com mulher e homem com homem, se os tais não forem idólatras, então não tem problema. Não tem problema nenhum. Eu quero que esse vídeo seja compartilhado, eu quero que esse vídeo seja divulgado. Hashtag Evangelho em Foco aí, ó. Hashtag Evangelho em Foco. Tema, homossexualismo versus a Bíblia. E aí, para fechar, eu prefiro citar Romanos capítulo 1, versículo 18 ao 32. Romanos 1, versículo 18 ao 32. Do céu, Deus revela a sua ira contra todos os pecados e todas as maldades das pessoas que, por meio das suas más ações, não deixam que os outros conheçam a verdade a respeito de Deus. Quem não deixa que os outros conheçam a verdade a respeito de Deus, Deus detesta, Deus se ira. Versículo 19, Deus castiga essas pessoas porque o que se pode conhecer a respeito de Deus está bem claro para elas, pois foi o próprio Deus que lhes mostrou isso. Deus se revela a todo ser humano que prestar atenção. Desde que Deus criou o mundo, as suas qualidades invisíveis, isto é, o seu poder eterno e a sua natureza divina, têm sido vistas claramente. Os seres humanos podem ver tudo isso nas coisas que Deus tem feito e, portanto, eles não têm desculpa alguma. Paremos. Fala para mim, na lei, ou melhor, na vida selvagem, fala para mim, qual é o cachorro que passa a vida tendo relações com outro macho? Qual é o macho que passa a vida tendo relações com outro macho? Ah, mas você nunca viu um cachorro um macho tendo relações com outro macho? Comprovadamente, eu não tenho agora os argumentos, nem os cientistas que disseram, mas geralmente o cachorro que faz isso com outro cachorro é um instinto da natureza para ele treinar. Fora isso, um cachorro não consegue reproduzir com outro cachorro. Um macho não consegue reproduzir com outro macho. Se não há reprodução, com qual sentido, então, que Deus criou criaturas, né? Alguns homens no meio de um planeta com 7 bilhões de habitantes para ter relacionamento, para se casar com outro homem? Ah, deve ser que Deus ele criou esses homossexuais com o objetivo de que eles, não gerando filhos, pudessem ter mais tempo para dedicar ao reino, para dedicar ao evangelho. Né? Essa explicação é aceitável, né? Essa explicação é a mais lógica, a mais compreensível. Ah, Deus criou também, no meio de 7 bilhões de pessoas no planeta Terra, mulheres para que se casarem com mulheres, e aí as tais, não reproduzindo, vão ter mais tempo de andar de um lado para o outro, de pregar o evangelho. Porque as tais também, e os tais, não vão adotar filhos, não vão formar famílias. Olha para você ver. Versículo 21. Eles sabem quem Deus é, mas não lhe dão a glória que ele merece e não lhe são agradecidos. A glória que ele merece. A Bíblia diz assim que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Todos, todo homem, porque veio de Adão, entenda? Veio de Adão. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Ué, mas se é a imagem e semelhança de Deus, Deus também é gay. Deus também é homossexual. Jesus também é, porque Jesus também não casou. Jesus também não casou. Jesus, em momento nenhum, nos evangelhos, nós vimos descrever que ele tem desejo por mulher. Então, já que ele não tem desejo por mulher, ele tinha desejo por homem. Aí, para complicar o negócio, porque aparece teólogo que fala a esse respeito, já que João deitava no peito de Jesus, João se reclinava no peito de Jesus, então quer dizer que possivelmente Jesus tinha uma relação com João.
Isso é aceitável, isso tem toda a lógica do mundo. Versículo 21 ainda. Pelo contrário, os seus pensamentos se tornaram tolos e a sua mente vazia está coberta de escuridão. Tolos, sem juízo, vazias a mente, cobertas de escuridão. Versículo 22. Eles dizem que são sábios, mas são tolos. Em vez de adorarem a Deus imortal, adoram ídolos que se parecem com seres humanos, ou com pássaros, ou com animais de quatro patas, ou com animais que se arrastam pelo chão. Versículo 24. Por isso Deus entregou os seres humanos aos desejos do coração deles, para fazerem coisas sujas e para terem relações vergonhosas uns com os outros. Bom, eu vou parar no versículo 24, porque se nós continuarmos aqui, no entendimento que eu tenho, na interpretação que eu tenho, no que eu aprendi, no que eu enxergo, eu não vejo nenhuma dessas referências que o internauta citou lá no vídeo, no canal da Viviane e da Leiliane, no YouTube, no vídeo que tem por tema homossexualismo versus Bíblia. Eu não vejo base, referência, sustentação, alicerce nenhum dizendo que Deus ele compreende, que Deus ele aceita o homossexualismo. Versículo 25. Eles trocam a verdade sobre Deus pela mentira e adoram e servem as coisas que Deus criou, em vez de adorarem e servirem o próprio Criador, que deve ser louvado para sempre. 26. Por causa das coisas que essas pessoas fazem, Deus as entregou a paixões vergonhosas, pois até as mulheres trocam as relações naturais pelas que são contra a natureza, mulher com mulher. 27. E também os homens deixam as relações naturais com as mulheres e se queimam de paixão uns pelos outros. Ordem natural, homem e mulher, mulher e homem. Trocando a verdade de Deus, trocando as relações naturais, mulher com mulher, homem com homem. Homens têm relações vergonhosas uns com os outros, e por isso recebem em si mesmos o castigo que merecem por causa dos seus erros. Homens terem relações com outros homens, é por isso, olha a explicação de Paulo, é por isso que recebem o castigo que merecem por causa